caso do menino Henry tem refrescado a memória de muitos brasileiros. Por isso, nós vamos fazer hoje o resgate de um crime terrível que aconteceu no Brasil. Você está em Casos Policiais e Outros Crimes. Um final de semana, uma criança com a madrasta e o seu pai, no seu novo relacionamento. Do nada, um acidente doméstico ou a suspeita de um assalto e uma criança de 5 anos aparece jogada por uma janela e não sobrevive até chegar ao hospital. Hoje nós vamos falar do caso Isabela Nardoni. O caso Isabela Nardoni refere-se à morte da menina brasileira Isabela de Oliveira Nardoni, nascida em São Paulo no dia 18 de abril de 2002 e morta aos 5 anos de idade, jogada do 6º andar do edifício London, no distrito da Vila Guilherme, São Paulo, na noite de 29 de março de 2008. O caso gerou grande repercussão no Brasil. Alexandre Nardoni e Ana Carolina Jatobá, respectivamente pai e madrasta da criança, foram condenadas por homicídio doloso qualificado, com um agravante de parentesco com a vítima. Alexandre cumprirá uma pena de 31 anos, 1 mês e 10 dias. No caso da madrasta, Ana Carolina cumprirá 26 anos e 8 meses de reclusão devido à prática de crime hediondo. A decisão foi proferida pelo juiz Maurício Fossen, no Fórum de Santana, em São Paulo. A vítima, Isabela de Oliveira Nardoni, era filha de Ana Carolina Cunha de Oliveira e de Alexandre Alves Nardoni. Ana Carolina engravidou de Isabela aos 17 anos. A notícia da gravidez não foi bem recebida por Alexandre, pois na época ele tentava ingressar na faculdade de Direito. Alexandre Nardoni separou-se de Ana Carolina quando Isabela tinha apenas 11 meses de vida. Em acordo jurídico foi definida a pensão alimentícia mensal de R$ 250 e o direito a 2 visitas por mês, quinzenalmente. Isabela Nardoni foi encontrada morta no dia 29 de março de 2008, após ter sido jogada de uma altura de 6 andares no jardim do edifício London, prédio residencial na zona norte de São Paulo. No apartamento, que pertencia ao seu pai, moravam, além dele, a madrasta da menina e 2 filhos do casal, um de 11 meses e outro de 3 anos na época. A primeira pessoa que viu a criança no gramado foi o porteiro. Ele teria relatado que escutou um forte barulho e, quando olhou, a menina já estava no chão. Um morador do primeiro andar também teria escutado um estrondo e visto Isabela da sacada. Ele teria sido o primeiro a acionar o resgate, que demorou cerca de 13 minutos. Este mesmo morador disse, durante a reconstrução do crime, na quinta, dia 27 de março, que Alexandre ficou de joelhos e encostou o ouvido direito no coração da menina. Também disse que falou para Alexandre não tocar na menina para não prejudicar o estado dela. Os paramédicos tentaram reanimá-la por um período de aproximadamente 34 minutos, mas a menina já estava morta. O pai de Isabela teria afirmado em depoimento que o prédio onde mora foi assaltado e a menina teria sido jogada por um dos bandidos. De acordo com a imprensa,
ele teria dito que deixou sua mulher e os 2 filhos do casal no carro e subiu para colocar Isabela, que já dormia, na cama. O pai da vítima teria descido para ajudar a carregar as outras 2 crianças, respectivamente de 3 anos e 11 meses. E, ao voltar ao apartamento, viu a tela cortada e a filha caída no gramado em frente ao prédio. Entre o momento de colocar a filha na cama e a volta ao quarto teriam passado de 5 a 10 minutos, de acordo com o depoimento do pai. Dias depois, a investigação constatou que a tela de proteção da janela do apartamento foi cortada para que a menina fosse jogada e que havia marcas de sangue no quarto da criança. O caso teve forte repercussão no Brasil nos dias 30 e 31 de março. No mesmo dia, a emissora de TV de notícias Globo News revela que a polícia descartou a possibilidade de acidente na morte de Isabela. Segundo um delegado titular da polícia, sangue foi encontrado no quarto e um buraco na tela de proteção de uma janela reforçam as suspeitas da polícia de homicídio. A perícia feita pela polícia técnico-científica informou que a rede de proteção da sacada foi cortada propositalmente, então, no quarto dos irmãos de Isabela e não no quarto em que ela foi colocada para dormir. No entanto, uma rádio afirmou que o pai disse à polícia que a menina foi jogada por um assaltante. O tio de Isabela declarou à imprensa que os pais dela tinham uma excelente relação entre a mãe da menina e a família do pai. No entanto, os vizinhos afirmam o contrário, pois as brigas entre Alexandre e Ana eram constantes na presença da Isabela nos fins de semana. Na madrugada do dia 31 de março, Alexandre Nardoni e a madrasta da menina, Ana Jatobá, foram liberados da Polícia Civil após mais de 24 horas de depoimento. No outro depoimento, uma vizinha do prédio afirma que ouviu gritos de uma menina pedindo socorro, mas não saiu do apartamento. Os 2 advogados, do pai e da madrasta, ficaram por cerca de 3 horas no distrito policial para acompanhar o caso. Após isso, um dos advogados revelou para a imprensa que a madrasta teria perdido as chaves poucos dias antes do crime. Os advogados disseram que cabe à polícia apontar provas que incriminem seus clientes e não a eles. Eles pediram à imprensa que poupassem o pai e a madrasta, pois eles estariam sofrendo muito e poderiam sofrer ainda mais com o assédio. No mesmo dia, os peritos disseram que Isabela caiu de lado e fraturou o pulso. Ela tinha marcas no pescoço e manchas no pulmão. O delegado responsável disse que a morte seria investigada como homicídio, pois a tela de proteção da janela foi cortada. Havia marcas de sangue no quarto da criança, o que, segundo o delegado, reforça a tese de que ela foi agredida antes de ser jogada. No dia 2 de abril, Ana Carolina Oliveira, mãe de Isabela, saiu na companhia do namorado após prestar depoimento. Após o depoimento dela, o delegado titular disse que solicitaria nova perícia no carro e no apartamento de Alexandre, o pai da menina, afirmando: no dia dos fatos, o perito com pressa, muita gente em cima, pode ter passado alguma coisa desapercebida. No entanto, o titular confirma que 2 depoimentos relatam gritos de uma criança em desespero. Estes depoimentos foram depois descartados pela polícia, pois o momento da ocorrência dos mesmos não se encaixava na cronologia do crime. Uma das vizinhas que declara ter ouvido esse grito testemunhou pela defesa. O delegado afirma que há 3 pontos que, em sua opinião, estão mais nebulosos.
A ausência de arrombamento na casa, o fato de que não faltava nada entre os pertences do casal e, finalmente, nenhum indício de que alguém estranho tenha estado no prédio são intrigantes. Calil Filho admitiu também, o delegado, a possibilidade de a madrasta da menina, Ana Carolina, não ter ficado esperando no carro, como o relato pelo pai em depoimento à polícia. No dia 1º de abril, o jornal Folha de São Paulo publicou que os primeiros laudos do Instituto Médico Legal apontavam indícios de asfixia anteriores à queda da menina. Os legistas teriam duvidado até mesmo de que a menina tivesse caído, por conta do baixo número de fraturas em seu corpo. Perto do caso completar 30 dias e da conclusão do inquérito pela polícia, importou saber quem havia adulterado o local do crime para tentar transformá-lo de cena de homicídio em cena de latrocínio. O promotor designado para o caso, que acompanhou as investigações desde o início, afirmou que as provas indicam claramente que a cena do crime foi adulterada. Tentou-se maquiar a versão da verdadeira. Tentaram remover as manchas de sangue e até conseguiram remover algumas, mas os equipamentos de perícia modernos captaram a alteração, explicou, afirmando que essa remoção quase prejudicou a perícia. Em depoimento, o pai de Alexandre, o advogado tributarista Antônio Nardoni, e sua filha, Cristiane Nardoni, negaram ter limpado a cena do crime. A perícia constatou que Isabela foi lançada pelos pulsos e que a marca de suas mãos ficaram logo abaixo da janela, como a marca de seus joelhos também. Segundo o promotor, Francisco Sembranelli, Isabela teria sido delicadamente derrubada do 6º andar. Isso, na opinião de Sembranelli, refuta a versão apresentada pelo casal. Se fosse um monstro, como dizem os indiciados, certamente não se preocuparia e arremessaria a menina de qualquer lugar e de qualquer jeito. Ela foi jogada do quarto dos irmãos, cuidadosamente introduzida no buraco da rede e, delicadamente, teve as mãos soltas, afirmou. Ainda segundo o promotor, se Isabela tivesse sido arremessada da janela do seu quarto, ela teria sofrido diversos danos físicos ainda maiores por conta do piso de granito, já abaixo da janela do quarto dos irmãos. Há um gramado, então ela foi projetada para o gramado e não caiu diretamente em cima do piso de granito. No livro Caso Isabela, Verdade Nova, o médico Paulo Pampadeiro defendia a tese de que a menina caiu de forma acidental. A mãe de Isabela, em 2009, conseguiu impedir judicialmente a circulação do livro e processou o autor pedindo indenização de R$100 mil. Consonante ao médico, esta crítica também foi sustentada pelo médico legista Jorge Sanguinetti, no livro A Morte de Isabela, Erros e Contradições Periciais, o qual foi semelhantemente proibido pela Justiça de São Paulo. Espancamento e tentativa de asfixia. O rascunho do laudo 1081, feito pelo médico Laércio de Oliveira César, com auxílio de colegas de profissão, reforça a ideia de que a menina Isabela, de 5 anos, foi asfixiada por esganadura ou sufocamento e teve um osso da mão esquerda quebrado, provavelmente por meio de uma torção, e havia sinais de que essa fratura ocorreu quando a garota estava viva. Além disso, foi encontrada pequena hemorragia no cérebro. Isso é comum nos casos em que chamamos de síndrome de criança espancada, disse um legista. No corpo, havia um machucado no antebraço direito, como se ela tivesse engaixado na tela de proteção da janela, ou como se ela tivesse tentado se agarrar. Por fim, havia um corte na cabeça, provavelmente também anterior à queda. O perito Jorge Sanguinetti, em seu livro A Morte de Isabela Nardoni,
erros e contradições periciais, destaca que o fato de os ferimentos terem ocorrido quando a menina estava viva não significa que foram antes da queda, já que a menina morreu mais de 50 minutos após a queda. Assim sendo, seria mais provável que todos os ferimentos decorreram da queda, não havendo qualquer base científica ou razoabilidade em se afirmar que houve uma agressão anterior à queda. Segundo o Sanguinetti, a asfixia foi causada pelas lesões no aparelho respiratório de Isabela, decorrentes da queda, não havendo igualmente base científica ou sinais externos característicos, marcas de dedos na garganta, que embasassem a tese de tentativa de esganadura. As especulações da perícia policial foram cruciais para embasar a tese de coautoria da madrasta, desqualificando-a como testemunha. O Tribunal do Júri de São Paulo aceitou o pedido da prisão preventiva do casal. Alexandre Alves Nardoni, 29 anos, bacharel em Direito, e a madrasta Ana Carolina Trota Peixoto Jatobá, 24 anos, ex-estudante de Direito. A prisão é válida por 30 dias, prorrogáveis por mais 30 dias. Segundo a imprensa, o depoimento da mãe da menina motivou o pedido de prisão deles. Inicialmente, o cartório do TJ passou que a validade seria de 5 dias. O juiz da segunda vara do Tribunal de Justiça também decretou sigilo no caso. O delegado responsável pelo inquérito pediu ao Tribunal do Júri de São Paulo a prisão temporária de Nardoni e da madrasta de Isabela. Em seguida, o Ministério Público de São Paulo deu parecer favorável ao pedido de prisão. Por causa dos depoimentos, foram declarados como os principais suspeitos da morte o pai e a madrasta. Segundo o depoimento do pai, Isabela teria sido jogada através da janela do dormitório de seu apartamento no 6º andar, cuja tela de proteção estava recortada, no ínterim em que tivera retornado à garagem para ajudar sua esposa e 2 filhos menores. A perícia inicial revelou que a causa-mortes foi parada cardiorrespiratória, com evidências claras de asfixia e ou sufocamento, contradizendo as afirmações de Alexandre Nardoni. Além disso, há vestígios de sangue no apartamento do casal, nos dormitórios, no corredor, na maçaneta na porta de entrada da residência do casal e no lençol da cama onde ele disse tê-la colocado adormecida. Houve fratura de osso em um dos punhos, enquanto estava viva, trauma no crânio, língua entre dentes e lesões petequiais no coração e pulmões, indicativas de que a vítima fora asfixiada. Um laudo feito pelo diretor do Instituto de Engenharia Biomédica da Universidade George Washington, James Ham, em 2013, concluiu que as marcas encontradas no pescoço de Isabela, pericialmente definidas como equimoses, na nuca direita, não foram efetuadas pelo pai e pela madrasta devido à incompatibilidade com a morfologia das mãos de ambos. Em contrapartida, o promotor do caso, Francisco Sembranelli, afirmou que os resultados não alteram as penas, pois o documento contesta apenas uma entre dezenas de provas. No exame pericial complementar, a polícia encontrou, no edifício, peças do vestuário do pai e da garota em banheiro de um apartamento inabitado no 6º andar, cuja proprietária é a irmã do principal suspeito, e manchas de sangue nos bancos do carro da família. Provas testemunhais dão conta de que, na noite da morte da garota Isabela Nardoni, houve severa discussão entre o casal e que, aos gritos, na qual a criança pedia por socorro. O caso policial tramitava em segredo de justiça até o dia 7 de abril de 2008, quando o juiz Maurício Fossen, o mesmo que decreta e revogou, de acordo com o Tribunal de Justiça de São Paulo, Fossen tomou a decisão após o promotor Francisco Sembranelli ter revelado alguns detalhes à imprensa na sexta-feira, 4 de abril.
No dia 3 de abril, os dois advogados que representam o pai e a madrasta entraram no 9º Distrito Policial, às 12h30, cercados pela imprensa, para negociar a apresentação do casal à polícia, que permaneceram por 20 minutos. Os advogados disseram que o casal iria se apresentar nas próximas horas para a apresentação deles e possivelmente o pedido de habeas corpus. O casal se entregou às 15h55 no Fórum de Santana. Na manhã do dia 11 de abril, o desembargador do Tribunal de Justiça de São Paulo concedeu o habeas corpus e ordenou a soltura de Alexandre Nardoni e Ana Carolina Jatobá. No dia 31 de março, por volta das 9h30, horas depois de ser liberada pela perícia, Isabela foi enterrada no cemitério Parque dos Pinheiros, no bairro de Jaçanã, zona norte de São Paulo, por cerca de 200 pessoas entre familiares e amigos. A imprensa foi impedida a acompanhar o enterro. Apenas imagens aéreas feitas por helicópteros de algumas emissoras de TV filmaram o enterro. No dia 18 de abril, o casal Alexandre Nardoni e Ana Carolina Jatobá são indiciados pela Polícia Civil do 9º DP pelo assassinato de Isabela de Oliveira Nardoni por homicídio, no dia em que Isabela completaria 6 anos, pelo artigo 121 do Código Penal Brasileiro. Pela primeira vez, desde que o caso foi noticiado no dia 30 de março, Alexandre Nardoni e Ana Carolina Jatobá concedem a primeira entrevista, exibida no Fantástico, na noite do dia 20 de abril. Na reportagem, negando as acusações feitas pela polícia e de que sejam responsáveis por matar Isabela. Negam também as brigas no apartamento, como afirma um casal residente no prédio ao lado. Posteriormente, afirmam que as famílias Nardoni e Jatobá sempre foram unidas e que sempre trataram Isabela bem. O conteúdo da entrevista foi reproduzido por outras redes no dia 21 de abril, com exceção do SBT e da Rede Record. No dia 22 de abril, a empresa responsável pelo rastreador, o GPS do automóvel instalado no carro Ford Ka, revela que o carro de Alexandre Nardoni foi desligado às 23 horas e 36 minutos 11 segundos. Esse tipo de aparelho emite sinais via satélite para uma central de operações que, com isso, consegue monitorar todos os movimentos do veículo e saber, inclusive, a que horas ele foi ligado e desligado. O intervalo de tempo entre o momento que o motor do carro é desligado e a primeira chamada para o resgate, que foi às 23 horas, 49 minutos e 59 segundos, é de apenas 13 minutos, o que, segundo a perícia, é tempo insuficiente para os fatos acontecerem, segundo contados por Alexandre. Conforme a revista Veja de 30 de abril, Alexandre Nardoni disse em seu depoimento que gastou cerca de 5 minutos entre deixar a mulher e os filhos no carro e levar Isabela dormindo ao apartamento no 6º andar. Isso daria 23 minutos e 41 segundos. Em seguida, teria voltado à garagem para ajudar Ana Jatobá a subir com os filhos. Neste percurso, teria gasto 4 minutos. O horário seria de 23 horas e 45 minutos. O registro do telefonema de um vizinho que solicitou o resgate aconteceu 4 minutos depois. Tempo exíguo demais para que um suposto invasor, que a defesa alega existir, asfixiasse a menina, cortasse a rede de proteção da janela do quarto de Pietro e Cauã, atirasse Isabela pelo buraco e saísse do apartamento sem deixar vestígios. No dia 29 de maio de 2008, o juiz Maurício Fossen, da 2ª Vara do Tribunal do Júri de São Paulo, aceitou a denúncia do Ministério Público de São Paulo contra o casal Alexandre Nardoni e Ana Carolina Jatobá e decretou a prisão preventiva do pai e da madrasta de Isabela. O casal optou em se entregar à polícia. Como passava das 18 horas, a prisão apenas poderia ser efetuada pela polícia sem a colaboração do casal apenas às 6 horas da manhã. Porém, o casal se entregou. Após passarem por exame de corpo de delito no Instituto Médico Legal, Alexandre foi encaminhado para o 13º Distrito de Polícia na Casa Verde, Zona Norte,
onde ficam custodiados detentos com curso superior. E Ana Carolina Jatobá foi enviada para o 97º Distrito Policial, em Americanópolis, na zona sul do município de São Paulo. Porém, na manhã de 8 de maio, Ana Carolina Jatobá foi removida do Distrito Policial e foi transferida para a Penitenciária Feminina de Santana, na zona norte de São Paulo, em face de ameaças de rebelião por parte das presidiárias. Foi novamente transferida para a Penitenciária Feminina de Tremembé, a 138 quilômetros da capital. No dia 9 de maio, os advogados do casal protocolaram um pedido de habeas corpus no Fórum João Mendes, no centro da capital. O pedido foi analisado e negado no dia 13 pelo desembargador Caio Eduardo Canguçu de Almeida, da 4ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo. Os advogados do casal Nardoni protocolaram, na tarde do dia 16 de maio, um habeas corpus com pedido de liminar. No mesmo dia, o Superior Tribunal de Justiça indeferiu a liminar por entender que a decisão do Tribunal de Justiça de São Paulo estava correta. O relator do caso, o ministro Napoleão Nunes Maia Filho, encaminhou a apreciação do mérito do pedido para a 5ª turma daquele tribunal. Nacionalmente, todas as emissoras de televisão e meios midiáticos cobriram o crime, sendo classificado como sendo um dos maiores casos de repercussão no país. Além do impacto na mídia, o caso foi retratado em 2 livros: Caso Isabela, Verdade Nova, de Paulo Pampadreu, e Morte de Isabela Nardoni, Erros e Contradições Periciais, de Jorge Sanguinetti, os quais foram igualmente proibidos de circulação pela Justiça Paulista, sendo o autor do primeiro pela mãe de Isabela, como o requerido de uma indenização de R$100 mil. Tempos depois, em março de 2018, Rogério Pagnan, repórter da Folha de São Paulo, publicou o livro O Pior dos Crimes, a história do assassinato de Isabela Nardoni. No ambiente acadêmico, o homicídio de Isabela foi delineado em diversos artigos científicos, como pela Universidade Estadual de Maringá, Universidade de São Paulo, Centro Universitário de Brasília, Universidade Estadual do Rio de Janeiro, entre outras. Segundo uma pesquisa do Instituto Census, de abril de 2008, 98,2% dos brasileiros mostravam, na época, conhecimento sobre o assassinato de Isabela. Quanto à cobertura da mídia, 71,8% concordaram com a posição dos veículos de informação e 24,3% discordavam, ou seja, mais de 71% achavam o casal culpado e em torno de 24% inocente. Ainda de acordo com a organização, a percentagem obtida é recordista na história de pesquisa de casos correlatados. Além da repercussão nacional, o caso foi noticiado internacionalmente, por meios como a BBC, Le Monde, Reuters e Fox News. No início de 2009, 3 desembargadores da 4ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça decidiram, por unanimidade, que o casal Alexandre Nardoni e Ana Carolina Jatobá seria levado à júri popular. O primeiro dia de julgamento ocorreu em 22 de março de 2010, cerca de 2 anos após a morte de Isabela. O júri foi formado por 4 mulheres e 3 homens. Defesa e acusação contaram com 16 testemunhas no total, sendo 11 de defesa, 2 de acusação e 3 em comum. Outras 7 testemunhas foram dispensadas. Após 5 dias de julgamento, o juiz Maurício Fossen fez o pronunciamento, que foi transmitido por diversas redes de televisão ao vivo, somente através de locução. O júri considerou o casal culpado por homicídio triplamente qualificado, pela menina ter sido asfixiada, considerado meio cruel, não ter tido chance de defesa por estar inconsciente ao cair da janela e pelo fato de o homicídio ter sido cometido com a finalidade de ocultar a prévia agressão e fraude processual. Alexandre Nardoni foi condenado a 31 anos, 1 mês e 10 dias pelo agravante de ser pai de Isabela. E Ana Carolina Jatobá a 26 anos e 8 meses em regime fechado. Pela fraude processual, devem cumprir 8 meses e 24 dias em regime semiaberto.
Por decisão do juiz, eles não poderão recorrer da sentença em liberdade, para a garantia da ordem pública. O advogado Roberto Podval recorreu na sentença logo após sua leitura pelo juiz Maurício Fossen. O mesmo juiz, 10 dias depois do julgamento, negou o pedido de recurso para um novo julgamento por júri popular e anulação da condenação, argumento defendido pela defesa com base no período anterior do caso à mudança do Código de Processo Penal, que extinguiu o chamado protesto por novo júri. O juiz Maurício Fossen seguiu a interpretação de que a alteração da legislação é aplicável para todos os casos, inclusive os anteriores. Após 13 anos, o caso Isabella Nardoni tem sido lembrado na internet nos últimos dias. O Google Trends, serviço do Google que identifica as principais pesquisas do mundo, confirmou que hoje aumentou repentinamente as buscas por termos relacionados ao caso Nardoni. A memória da população muito provavelmente está relacionada à prisão de Monique Medeiros e do vereador carioca Dr. Jairinho, mãe e padrasto do menino Henri Borel, morto no dia 8 de março de 2001. Preso na penitenciária de Tremembé, em São Paulo, Alexandre Nardoni, que é formado em Direito, trabalhou como ajudante de faxina, na lavanderia, na jardinagem e foi ajudante-geral. Carcereiros do presídio descrevem Alexandre como um dos detentos mais dedicados ao trabalho e estudos. Ele também tem bom comportamento dentro da cadeia. Em 2019, a Justiça mandou Nardoni para o regime semiaberto. Nesta modalidade, o condenado pode trabalhar fora da cadeia, mas precisa voltar toda noite para dormir no presídio. Ele também tem direito a 5 saídas temporárias, de 1 semana por ano. Ele deve cumprir pena até o ano de 2036. Ana Carolina Jatobá também está presa no complexo prisional de Tremembé. Ela já trabalhou como costureira no ateliê do presídio entre 2018 e 2020. Em 2017, ela foi para o regime semiaberto, mas perdeu esse direito em 2020, após infringir uma regra do presídio. Durante a pandemia, enquanto teve autorização para conversar com advogados por videochamada, ela foi flagrada pelos funcionários da instituição falando com o pai e os filhos, o que é proibido. Com isso, a justiça determinou que a madrasta voltasse ao regime estritamente fechado. Ana Carolina também tem bom comportamento. O temperamento dela só mudava de acordo com fontes da revista Época quando voltava das saídas a que tinha direito no semiaberto. Ela chega uma leoa e a gente deixa ela em seu canto por alguns dias até se acalmar. A vida dela é muito difícil aqui dentro porque ela ama o marido e os filhos, disse uma colega de cela. Para superar a dor da perda, Ana Carolina, mãe de Isabella, buscou ajuda na fé e com profissionais de saúde. Hoje, ela está casada e tem 2 filhos, um de 4 anos de idade e outra de 1 aninho. A minha filha Isabella completaria 19 anos no dia 18 de abril. Nessas datas, por mais fortes que sejamos, o coração fica muito apertado, disse ela. Eu tenho um recado para você e logo em seguida nós vamos analisar esse crime. Se você gosta da proposta do nosso canal, quer receber um conteúdo exclusivo feito para apoiadores, escolha na descrição do vídeo a sua opção de se tornar nosso mecenas. Casos policiais e outros crimes com Luiz César Rangel. Vamos agora analisar o caso Isabella Nardoni.
O que nós podemos concluir com isso? E não adianta. Não adianta, sempre vai acontecer. É da natureza humana, é alguma falha que acontece no sistema, é a falta de percepção de um dos dois responsáveis, do pai ou da mãe, que não percebe algo no outro relacionamento que o seu ex-parceiro está e como é que está o seu filho na mão dessas pessoas. Ninguém sabe o que está acontecendo. Isabela não foi o primeiro caso. E agora o caso do menino Henry mostra que ela também não foi o último. É muito triste isso que acontece com as crianças. Por isso, é muito importante prestar atenção e ficarmos atentos a qualquer detalhe, para que não seja um de nossos pequenos a próxima vítima. Meu nome é Luiz César Rangel. Eu te encontro no próximo crime. Sine qua non.